continuidade ao nosso estudo da grande síntese, né? Vamos lá. Não é mais tempo de negar um princípio tão evidente. Vimos que toda a evolução da estequiogênese para cima dirige-se para as formas do psiquismo, pois para ele se orienta o progresso fenomênico do universo. Qual meta racional de todo o caminho? Na massa de fatos coletados e acumulados, há um impulso que não se pode deter, uma direção que não se pode mudar. No psiquismo sobrevive o princípio elétrico da vida. Com efeito, tudo que vive ou se atrai ou se repele. Traz um sinal de amor ou de ódio. Quer e tende irresistivelmente a fundir-se ou destruir-se. Em cada forma há um quid psíquico, um motor. É a substância da vida. É a vontade de viver que a sustenta. Uma tensão que plasma e guia. Um poder que dirige e arrasta. Faz essa comparação de amor e ódio com as forças, né? De atração e repulsão. Interessante, né? Bacana. E ele fala, né? Ou você equilibra essa relação aparentemente contraditória e sobrevive, ou você se destrói, né? Se você não conseguir equilibrar essas duas forças. Tirai esse princípio e ela logo cai. Além da aparência, da forma, vos indico essa substância, que ele é a causa. Desloco e aprofundo o conceito da evolução darwiniana. Vós parais nela diante da realidade exterior, da evolução das formas, do último efeito estampado na matéria. Ele coloca aqui a limitação do modelo darwiniano de evolução, né? Que se limita apenas às formas físicas, né? Não leva em conta a questão da evolução do psiquismo. Né? Eu penetro na realidade partindo da concatenação evolutiva dos efeitos até a concatenação evolutiva das causas. Ou seja, um efeito vai ser causa para um outro efeito no futuro e ele vai colocando essa a ideia, né? Para mim, não é essencial observar as formas que evoluem, a não ser para seguir as causas que evoluem. Onde a causa está lá no psiquismo, né? Está na evolução da substância, né? E não dessa forma exterior das formas. Né? Passo do conceito de evolução das formas biológicas ao da evolução das formas determinantes. Passo ao estudo da evolução dos tipos orgânicos mortos ao estudo da evolução dos tipos psíquicos vivos e atuantes. O conceito darwiniano completa-se assim, indo da série de organismos para uma sucessão lógica de unidades dinâmicas. É interessante, né, porque a ciência normal, né, ela se baseia apenas nas coisas físicas, né, da evolução dos corpos físicos. E ela tem uma série de buracos, né, em que você vai, quando você considera a questão não física, a questão espiritual, o nome que quiser dar, ela consegue preencher vários desses buracos que a outra não consegue explicar, né? Isso é muito interessante, porque eu que fico assim no meio acadêmico, vejo quanto que quando você não leva em conta o mundo espiritual, você tem tantos buracos para responder várias perguntas, e o mais interessante é que a pessoa fala assim: "Não sei, eu sei que não é isso". Por quê? Porque não é isso, porque eu não tenho prova física. Você não vai ter prova física de algo que não é físico, né? A prova das coisas não físicas vem de causas não físicas, né? E mas ela consegue explicar os buracos que tem, né, nas coisas físicas que a gente vê, né. De agora em diante,
A ciência deve dirigir-se para este centro, sem a qual a máquina da vida não se movimenta. Não existe meta e nenhum instante se arruína quando à mercê de princípios menos elevados. Como pudestes crer que um organismo perfeito e complexo, qual o corpo humano, podia manter-se e funcionar sem um psiquismo central, regulador? Não basta dizer qual é a química da respiração, da assimilação e da circulação, nem verificar o perfeito entrosamento de todas as engrenagens que presidem essas três funções básicas, né? A respiração, a assimilação e a circulação, né? Nas profundidades do metabolismo celular existe a presciência do instinto, que realiza por si, sem intervenção da ciência. Esta, por vezes, custa compreender. Ou seja, desde a pequena célula, ela tem um psiquismo, como que seja, rudimentar, mas tem, e que explica a própria vida em si, né? E dizer só que a vida é fruto de conexões químicas, ela não responde, sim, mas por que esse corpo está vivo e esse não está, né? Existe alguma coisa ali que ele tem, que é justamente essa questão do psiquismo, que se você não levar em conta, você não é muito complicado explicar. E você pode levar isso para qualquer esfera de pensamento, né? Quando ele já falou algumas vezes aqui que nós somos cópias do universo, né? Existe um macrocosmo, um microcosmo, e cada ser nosso funciona como o universo funciona no todo, e cada célula, cada átomo nosso funciona como o universo funciona nas mesmas leis, da mesma forma, seguindo a mesma orientação, né? E isso é tão confuso. Sim. Sim. Há não apenas maravilhoso ritmo de equilíbrios, mas resistência deles a desvios, a autodefesa orgânica, feita de sabedoria imersa nas profundidades do subconsciente. Há uma medicina mais profunda que a humana, porque sabe vencer muitas vezes, apesar dos ataques desta. A elevação térmica do processo febril é fagocitose, o equilíbrio bacteriológico mantido entre amigos e inimigos em um ambiente saturado de micróbios patogênicos, a contínua reconstrução química dos tecidos e mil outros fenômenos fazem pensar em uma vontade sábia que conhece e quer essa ordem. Aqui, quando ele fala isso aqui da medicina, né, que mais profunda que a humana, ele está falando do própria estrutura do organismo, né, que se mantém em equilíbrio, que até se cura em determinadas desarmonias que surgem, e às vezes é atrapalhado pela própria, digamos assim, ciência médica humana, né? Sim. Uma coisa só interessante, isso que o Silvio acabou de falar, o corpo procura o equilíbrio, é tão complexo, como ele falou do fenômeno da febre, qualquer coisa assim, a alimentação, os movimentos peristálticos e assim sucessivamente. É uma coisa, isso, quando eu peguei dengue, né, então fiquei um tempo internado e eu fiquei me analisando, eu vi como o corpo criava alternativas para contrapor aquela agressão que estava sofrendo, uma coisa incrível. Isso que o Silvio falou, acabou de falar. O próprio corpo também se autocura, depende de cada situação. É só isso que eu queria falar. É isso mesmo. Esse processo de autocura é fantástico, né? Fantástico. Outra coisa, por exemplo, assim, programas de computacional. Então, tem aquele if, o se. Se foi isso, faz assim. Se foi aquilo, faz assado. Se for tal... Então, quer dizer, o corpo parece que tem essa programação, esse if, né? Para cada situação ele tomar certas providências. Pelo menos aí a gente vê a racionalidade da coisa, que esse if não pode ser por acaso, né? É isso só.
Quanto mais o organismo estiver no alto, mais é delicado e vulnerável, mas se torna difícil por sua complicação. Sua sobrevivência. O psiquismo supre, progredindo paralelamente na perfeição das defesas. Deixa eu entender o que ele quis dizer com isso aqui, peraí. Quanto mais o organismo estiver no alto, mais é delicado e vulnerável, mais se torna difícil por sua complicação. Sua sobrevivência, o psiquismo, supre, progredindo, a mais se torna difícil sua sobrevivência por sua complicação. Ah, tá. O que eu entendo, olha só, são duas palavras básicas aqui, delicado e vulnerável. Se você é delicado, você é vulnerável. Como é que você supera essa delicadeza, essa vulnerabilidade? Pelo psiquismo, pela força do psiquismo. Como a gente já conhece que tem gente que se autocura, aquilo que o Silvio começou a conversar do corpo, as funções I, entendeu? Pelo menos eu vejo assim. Sim, não, é isso mesmo que você colocou. Quanto mais evoluído for a pessoa, você tem esse psiquismo mais desenvolvido, então ele consegue contrapor todas as fraquezas, vamos falar assim, do organismo. É só isso. Pelo menos é assim. Sim, sim. Talvez se a gente substituísse, né, para entendimento, delicado e vulnerável por sutil e o psiquismo por entendimento, né, ou consciência, né, de tudo, talvez a gente ficasse mais fácil para a gente assimilar dessa forma, né? Sim, eu acho que é mais ou menos por aí. O psiquismo aqui, na verdade, não é o simples ato de pensar e agir, de ter, é ter cada vez mais consciência do que é, de como as coisas acontecem também, né? E isso vai te fortalecendo e vai, embora você vá ficando mais sutil o seu ser, talvez mais vulnerável, porque uma energia é mais facilmente atingida por outra forma de energia, se não há barreiras a protegendo, se você vai desenvolvendo esse psiquismo no sentido de cada vez mais você se conscientiza, tá mais entendedor e consciente do que é o universo, do que é você no universo. Sim, sim. E outra coisa só, Silvio, partindo do princípio que tudo é vibração, então, como nós somos de uma matéria que é mais densa, e aqui também acopla nessa densidade vários seres nessa faixa vibratória. Então, quer dizer, uma vibração mais sutil, mais elevada, eu deduzo, né, essa carga pesada, essa carga densa, deixa de existir. Pelo menos é uma conjuntura. Não sei se tal fato a gente pode afirmar, entendeu? Sim. É legal, né? A função cria o órgão e o órgão cria a função. O sistema nervoso criou o funcionamento orgânico e o dirige. O funcionamento orgânico reforça, desenvolve e aperfeiçoa o sistema nervoso. Sabe o que veio na minha cabeça agora com esse parágrafo aí? É a questão da inteligência artificial, né? A inteligência artificial, será que ela pode, a partir do seu desenvolvimento, criar um sistema em que ela vai se autoaperfeiçoando, né? Ou seja, como é que é esse processo, né? Se não tiver essa parte do psiquismo, né, fica simplesmente coisas muito mecânicas, né? Mesmo que seja simulação, é muito mecânico, né? Então, por isso que eu não... quanto ao desenvolvimento da inteligência artificial, não tenho problema nenhum com isso. Né? E isso aqui tá inserido no que ele falou antes, né? Que uma causa gera uma consequência que vira causa para uma nova consequência, e esse processo vai todo
né? Quando diz aqui, a função cria o órgão cria a função, então essa função vai criar um novo órgão, o sistema nervoso cria o funcionamento orgânico, dirige o funcionamento orgânico, reforça, desenvolve, aperfeiçoa o sistema nervoso, quer dizer, então fica um ciclo constante de causa e consequência, que um vai puxando o outro e gerando novas, pode dizer, sei lá, descobertas, né? Aí ele coloca, né, continuando, o psiquismo caminha para... Pode falar. Pegando isso que eu pensei que tivesse ligado o microfone, pegando esse gancho aí do Silvio, que falou uma coisa foi ligando a outra. Na semana passada, justamente, eu até comentei isso com vocês, que eu tive, quando a gente fazia meditação, a irradiação, eu vi o vórtice. Então, o que é esse vórtice? Esse vórtice é justamente esse ciclo que o Silvio acabou de falar aí. Então, só que ele vai ampliando. Então, como é que eu vi esse vórtice? Eu vi um buraco negro, vamos falar assim, sabe? Assim, e aí ele ia mudando de cor, ia ficando vermelho, depois laranja, depois amarelo, mas muito parecia uma galáxia, sabe? Uma galáxia de tão grande que era. Aí falou assim, lá na ponta vocês estarão, não, vocês estarão lá na ponta, quer dizer, o nosso ciclo de uma coisa vai girando a outra, um psiquismo cada vez mais vai se aperfeiçoando, e até um dia a gente chegar nessa órbita externa que a gente deve partir, né? Porque a força gravitacional do núcleo vai se diminuindo. Agora, o que eu achei mais interessante que esse vórtice era formado de trilhões de pontos, sabe? Todo luminosos. É como se fosse, não me falaram, mas é como se fosse espíritos nossos nesse ciclo dessa vida, entendeu? É isso só que eu queria falar. Legal, bacana. Muito bom. O psiquismo caminha paralelo à evolução dos organismos. Existe uma evolução nas formas da luta e da seleção, que cada vez que se tornam mais psíquicas e poderosas. Há passagens no funcionamento orgânico, há metamorfoses químicas que vos escapam e caminham, dirigidas apenas pelo fio condutor desse psiquismo. Na assimilação do intestino, as substâncias desaparecem de um lado para reaparecerem do outro completamente. Ele congelou aqui. Completamente transformadas. Para explicar isso, não basta o mecanismo da osmose. O alimento dirigido todo junto, depois de haver atravessado a grande sala das desinfecções, que é o estômago, em contato com as vilosidades do intestino no tubo interno que digere. Passa através das paredes desse para os vasos sanguíneos. Nesse processo de diálise, a substância absorvida muda sua natureza química. O processo é tão delicado, em relação tão direta com o sistema nervoso e psíquico central, que uma impressão o altera. Isso é fato da experiência comum. Dependendo do seu estado psíquico, você pode alterar todas essas transformações no estômago. O alimento não é digerido, ele retorna. Nossa, quando você está numa experiência psíquica, essas funções orgânicas elas mudam drasticamente, mostrando o quanto que o seu estado psíquico altera coisas que você fala assim, mas aqui é só uma reação química. Não, uma reação química que tem alguém dirigindo, né? Esse alguém não é físico. E isso é tão assim, na nossa sociedade, a gente vê obesos, magros, pessoas desequilibradas nas funções do intestino. Isso aí está tão assim, como ele fala aqui, né? Que é um processo que a gente tem esse conhecimento. Pelo menos isso a gente já está vendo, né? Já é um passo. Essa coisa do psiquismo, ele pode alterar. O Paulo puxou um aspecto muito interessante e que quem lida com a área da saúde aqui vê isso constantemente. O desequilíbrio do psiquismo das pessoas alterando as mais diversas funções. É aquele cara que desenvolve hipertensão
é o que não consegue evacuar mais normalmente, é o cara que começa a ter azia o tempo inteiro, que não consegue mais comer nada, que começa a ter cansaço exagerado pelas mínimas atividades. Então, o psiquismo, quando ele, digamos assim, perde o prumo, ele causa um desequilíbrio que se manifesta das mais variadas formas, mostrando, no fundo, uma desarmonia total do corpo. Ele pode estar se manifestando com aquela sintomatologia, ou uma dor de cabeça, ou uma dor no pé, ou uma dor de estômago, ou uma sensação esquisita, mas quando isso surge é porque todo o teu organismo está desestruturado e desarmonizado, porque teu psiquismo, de certa forma, muito entre aspas, né, perdeu o controle da coisa. É comum se você, eu estou tendo um desarranjo intestinal. Deve ser alguma coisa que você comeu. Ué, pode ter sido alguma coisa que eu senti, pode ser alguma coisa que eu pensei, principalmente sentir, né? Alguma coisa que eu senti que fez esse desarranjo, e não necessariamente uma comida que eu comi, né? E isso que você falou é um fato. Já vi muitas pessoas que em crises, né, nervosas, né, em destemperos que acontecem na vida de qualquer um, perdem o controle anfitriano e ficam com diarreia, às vezes se evacuam de nervosismo. Mas essa é uma demonstração prática de tudo isso que o Pietro Baldi está falando aqui. O psiquismo entra em pane e todas as funções parece que ficam sem saber o que fazer. Sim. E uma coisa legal, isso que tem até o destaque popular que as pessoas falam, o cara se borrou de medo, um exemplo está aí. Né? Exatamente, é isso mesmo. É isso mesmo. Literalmente. Depois, há a viagem do sangue para a distribuição do alimento absorvido, para ligar todas as partes de um banho de vida. Com a respiração, o ar cede seu oxigênio e com ele a potência de um raio do sol. O sangue o pega para levar a queimar-se e consumir-se lá embaixo, no organismo celular dos tecidos e dos órgãos, para depois ressurgir em seu psiquismo. Que laboratório químico, né? Nele, a cada instante, restabelece-se o equilíbrio. Por sístoles e diástoles, vai e volta, o impulso da vida circula o suco energético reconstrutor. A cada instante, ferve o trabalho reparador da permuta. Multidões de esquizomecetos. Não tem nem ideia do que é isso. Esse eu tenho que anotar, depois eu tenho que olhar no dicionário isso aqui. Multidões de esquizomacetos. Oi? Isso é um tipo de fungo. É um tipo de fungo. Tá bom. É legal. Que são saprófitas? Sim. Sim, são. Melhor uma pessoa inteligente no grupo, hein, Solange? Muito bom. Não, e ela está respondendo, parece aquelas cabines do Silvio Santos. Você quer um como é que é? Esquizomiceto? Sim! Não! De mim o microfone, por isso que eu estou falando assim. Muito legal, bacana. Multidões de esquizomacentos viajam e param, aninham-se e acorrem, fazem paz ou guerra, levando saúde ou ruína. Legal, né? Bacana essa comparação. Bacana. E, assim, esse trajeto que ele descreve, né, que vai numa sequência, né, que depois você entende, fica tão simples e lógica, algumas linhas de meditativas, né, falam para tu fazer isso, né, quando você inspira o oxigênio, imaginar justamente esse caminho dele, ele ser absorvido no pulmão, ser absorvido pela corrente sanguínea e sendo distribuído pelo corpo, fazer mentalmente, quando você vai fazendo as respirações, todo esse processo que ele está descrevendo aqui, com a energia que você está captando através da respiração. E depois que queima tudo, você faz o caminho inverso, trazendo todas as energias queimadas, deletérias,
de volta para ser expirado para fora do organismo. É exatamente essa ideia que algumas minhas meditativas que eu já vi orientam de você pensar e fazer durante a meditação. Olha só, Silvio, que coisa legal que você acabou de falar aí. E aí tem as consequências que nós já sabemos. Olha só o que ele fala aqui, voltando lá em cima, aquilo que a gente conversou antes. O psiquismo supre, progredindo paralelamente na perfeição das defesas. Bom, olha só, é justamente isso que você acabou de falar aí, porque tudo é uma vontade psíquica que a gente fica imaginando, absorvendo toda aquela substância para sofrer toda essa para sofrer toda essa metamorfose que vai gerar o quê? Uma perfeição da defesa. É isso só. Vou acabar esse parágrafo aqui. Por meio desse refinamento evolutivo que culmina no espírito, ao lado da progressiva desmaterialização das formas, o futuro se prepara à preponderância transbordante do psiquismo e prepara um banquete energético extraído de um raio de sol. Sem luta, nem em assassinatos, repousareis saciados de eflúvios solares, absorvendo diretamente seu dinamismo. Isso acontece em planetas mais evoluídos que o vosso, mas para vós constitui um futuro ainda distante. Viver só da luz, né? Estômago e sangue formaram-se em vós como são agora, e através das idades incalculáveis, portanto, oferece uma resistência proporcional para manter-se em sua linha atávica de funcionamento. Nem mesmo a venenosa síntese artificial das substâncias alimentares é própria para libertar-se do animalesco circuito da química intestinal. Nem a introdução direta dos princípios nutritivos no sangue é trabalho adequado para a vossa medicina de superfície grosseira e violenta. Não, vamos só comentar isso aqui da gente, esse fator psíquico na terapia, né? Esse aí é o próximo. O Ismael falou que ia ficar mais fácil, né? Rapidinho aqui, olha só que coisa interessante. Que o estômago, o sangue, tudo está intrínseco a gente, eles não querem se libertar. Aquela coisa, eles estão dessa forma e eles querem se manter. Isso aí é tão forte dentro da gente que, por exemplo, para as viagens espaciais, a dificuldade está aí. Como você manter seu intestino, todo o seu sistema digestório funcionando? Ele tem que funcionar, como ele está falando ali. Então, a gente não conseguiu se desvencilhar dele e torna-se difícil porque ele quer se manter, né? Para depois, lá no futuro, como ele fala, inenarráveis, anos inenarráveis, para a gente deixar de absorver isso aí para passar a absorver o prana, praticamente, a luz do sol, né? Pelo menos é assim. Sim. Oh, bacana. Nós vai começar agora o outro capítulo. Nós vamos começar depois do próximo capítulo, né? O 71.